O mundo está mudando. Mas e nós, humanos? Estamos mudando também? Vivemos tempos muito estranhos para uns, para outros nem por isso. Há poucos anos atrás, muitas das coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia pareceriam impensáveis. O mundo mudou a uma velocidade enorme. A tecnologia avançou, a inteligência artificial entrou nas nossas vidas, a informação nunca foi tão abundante e, no entanto, nunca se viu tanta confusão, tanta ansiedade e tanta dificuldade em perceber o que é verdadeiro. Vivemos ligados ao mundo inteiro, mas desligados de nós próprios. Passamos horas discutindo política, economia, guerras, crises, religião e ciência, mas raramente paramos para fazer uma pergunta muito simples. Quem sou eu? Por que estou aqui? Será que a vida se resume apenas em nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer? Será que tudo aquilo que existe é apenas aquilo que conseguimos ver e tocar? Ou será que fomos educados para olhar apenas para uma pequena parte da realidade? Desde pequenos que nos ensinam muitas coisas. Ensinaram-nos a ler, a escrever, a fazer contas, a competir, a obedecer, a produzir e a consumir. Mas ninguém nos ensinou a conhecer a nossa própria consciência. Quase ninguém nos ensinou a olhar para dentro. Hoje fala-se muito de inteligência artificial, de economia, de governos, de tecnologia, mas fala-se muito pouco daquilo que dá sentido à própria vida. E talvez seja precisamente aí que esteja a maior mudança do nosso tempo. Há pessoas que acreditam que tudo termina quando o corpo físico morre. Outras acreditam que existe uma alma, uma consciência ou uma energia que continua para além da matéria, um espírito. Independentemente daquilo em que cada um acredita, existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos. Afinal, o que é que dá vida ao corpo físico? Por que razão um corpo vivo ama, sente, cria, sonha, ri, chora e, quando morre, continua ali? Tem os mesmos olhos, tem o mesmo coração, tem o mesmo cérebro, mas já não está vivo. O que foi embora? Ao longo da história, diferentes povos chamaram-lhe alma, espírito, consciência, energia vital. Cada tradição utilizou palavras diferentes, mas talvez todos estivessem tentando explicar a mesma realidade. Ao longo da minha vida, vivi experiências que mudaram profundamente a forma como vejo a existência. Não peço que ninguém acredite em mim, nem pretendo convencer ninguém. Eu partilho apenas aquilo que fui compreendendo ao longo da minha caminhada. Na minha forma de ver, estamos vivendo uma grande transformação, sim, da humanidade e do planeta.
E essas transformações não são apenas política, não é apenas econômica, mas também é espiritual e interior. Vejo muitas estruturas antigas a desmoronarem-se. Vejo instituições antes consideradas intocáveis a serem agora questionadas e derrubadas. Vejo muita coisa escondida a vir à superfície. E quando a verdade começa a aparecer, é natural que primeiro pareça existir mais caos, porque aquilo que estava oculto deixa finalmente de estar. E há quem interprete tudo isto apenas como acontecimentos políticos, acontecimentos sociais ou econômicos. Há quem veja apenas crises sucessivas. E respeito profundamente essa visão. Mas também existem pessoas que acreditam que a humanidade atravessa uma grande transição de consciência. Uma transição planetária. Algumas acreditam que estamos entrando numa nova era. Outras acreditam que existe uma ajuda espiritual ou até civilizações mais evoluídas acompanhando este processo todo. Há ainda quem fale numa limpeza planetária e numa preparação para uma humanidade diferente. Eu sei que todos estes temas despertam opiniões muito diferentes umas das outras. E está tudo bem. Cada pessoa é livre de pensar pela sua própria cabeça. Cada pessoa é livre de acreditar naquilo que faz sentido para si mesma. Pela minha experiência pessoal e por tudo aquilo que vivi e estudei ao longo da vida, acredito sim que existe muito mais para além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas não espero que todos concordem comigo. Nem quero substituir uma crença por outra. O que verdadeiramente desejo é que cada pessoa tenha coragem de fazer perguntas, de investigar, de refletir, de estudar, de não aceitar tudo apenas porque alguém disse, nem mesmo aquilo que eu estou dizendo. Porque acredito que a verdadeira evolução da consciência começa quando deixamos de repetir aquilo que ouvimos e começamos procurando respostas. Aonde? Dentro de nós. Talvez o maior problema da humanidade nunca tenha sido a falta de informação. Talvez tenha sido, sim, a falta de discernimento. Hoje temos acesso a milhões de notícias, de vídeos, opiniões e teorias. Mas será que sabemos distinguir informação de conhecimento? Será que sabemos distinguir medo de verdade? Será que sabemos distinguir aquilo que nos manipula daquilo que realmente nos faz crescer? Na minha opinião, a maior batalha dos nossos tempos não é política, nem econômica, nem religiosa. É uma batalha pela consciência. Uma batalha entre permanecer adormecido ou escolher despertar. E talvez esse despertar não tenha nada a ver com seguir um guru, uma religião ou uma ideologia. Talvez tenha apenas a ver com uma decisão muito simples. A decisão de viver com mais consciência, com mais honestidade, com mais amor, com mais responsabilidade. Porque, no fim de tudo, independentemente daquilo em que acreditamos, todos teremos de responder à mesma pergunta: o que fizemos com a vida que nos foi dada?
Na minha forma de compreender este momento da humanidade, não estamos apenas perante uma crise política, econômica ou social. Acredito que estamos vivendo uma profunda transformação da consciência humana. Há pessoas que acreditam que tudo isto parece acontecer por acaso. Outras acreditam que existe uma inteligência superior a acompanhar este processo. Há quem fale também numa transição planetária. Há quem fale numa nova Terra. Há quem acredite que civilizações mais evoluídas acompanham discretamente a evolução desta humanidade. Outros rejeitam completamente essa possibilidade. E eu repito, e está tudo bem. A liberdade de consciência é um dos maiores bens que possuímos. E, independentemente daquilo em que possamos acreditar ou não, o mundo está mudando. E isso já ninguém consegue negar. Talvez aquilo que alguns chamam de limpeza planetária, outros chamem simplesmente de mudança histórica. Talvez aquilo que alguns interpretam como uma intervenção espiritual, outros vejam apenas como consequência das escolhas humanas. Cada um encontrará a sua resposta. Na minha perspectiva, acredito sim que existe uma inteligência muito maior do que possamos imaginar. Acredito sim que a vida não termina com a morte física. Acredito sim que a consciência continua. Acredito que a humanidade está a ser convidada a quê? A amadurecer. Mas no fundo, talvez nem isso tudo seja a questão principal. Porque a verdadeira pergunta é outra. Mesmo que tudo isto seja verdade, o que estamos nós fazendo com a nossa própria vida? Estamos vivendo com mais amor? Estamos nos tornando pessoas e humanos melhores? Estamos desenvolvendo o discernimento? Ou apenas substituímos uma narrativa por outra? Não basta acordar para aquilo que está fora de nós, para aquilo que os nossos olhos veem, escutam, tocam. É preciso acordar para aquilo que existe dentro de nós. Porque você pode conhecer todas as teorias, ler todos os livros, ouvir todos os mestres, todos os galácticos, toda a história da humanidade. Mas, se uma pessoa continuar dominado pelo medo, dominado pela raiva, dominado pela ganância, dominado pelo ego, então, talvez ainda essa pessoa não tenha despertado verdadeiramente.